Ah, se... Tira a tua mochila ali, bota para cá. Beleza, Paulo. Obrigado. Gente, eu sei que alguns já me conhecem, né? Alguns não me conhecem. Então, para aqueles que não me conhecem ainda, muito prazer. Meu nome é Carlos Wellingen. Eu sou um dos professores deste curso. Eu espero que vocês tenham uma boa aula. A impressão que vocês tiveram com a Gláucia é a das melhores, tá? Fiquem tranquilos. A aula dela é muito melhor do que a minha. Isso eu sei, certo? Mas a proposta hoje é a gente fazer uma aula um pouco diferente, tá? Para aqueles que já me conhecem, fica a incógnita, né? O que ele vai inventar dessa vez? Mas, para aqueles que não me conhecem, aqueles que estão tendo a primeira aula comigo, sejam bem-vindos, não se assustem, tem professores melhores, eu não dou todas as matérias, então fica fácil de passar por mim, ok? Nossa aula hoje, a intenção é falar de profetas menores. Nós temos um problema para falar de profetas menores, é que são 13 profetas para falar em 5 aulas. Então, o conhecimento que vocês terão aqui no livro já é muito bom, mas não vai dar para falar tudo que tem no livro para vocês, certo? Então, a minha ideia é a gente fazer um panorama, uma visão geral de cada livro, para a gente passar um pouco de conhecimento para vocês, ok? Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, em nos conceder a oportunidade de estar aqui com disposição para aprender da tua palavra. Que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada sobre todos nós. Aqueles que estão a caminho, Senhor, que cheguem debaixo da tua proteção. Aqueles que já chegaram, Senhor, que o dia de trabalho, o cansaço da labuta diária, não seja motivo para que eles deixem de aprender, de adquirir conhecimento sobre a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me faça lembrar tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi pesquisado, tudo aquilo que foi proposto falar aqui, Senhor. Eu sei que eu sou apenas uma ferramenta nas tuas mãos, e nesta hora eu peço que o Senhor me trate como uma ferramenta, nada mais. Toda honra, toda glória e toda graça sejam dadas ao teu nome. E de antemão, Senhor, já quero pedir que o Senhor abençoe a vida do Apolo, porque se dispôs a estar aqui comigo para fazer um teste. Que a tua graça, a tua misericórdia e a bondade do Senhor seja sobre a vida dele e que ele possa ser frutífero e produtivo no teu reino, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Muito bem, gente. Vocês hoje estão participando. Eu preciso falar com você no intervalo, viu? Preciso muito. Muito mesmo. Vocês hoje vão participar de um projeto, que é um teste, que é gravar a aula. Tá? Eu venho sendo cobrado por muita gente para gravar as aulas, criar um canal no YouTube. É uma coisa assim que eu venho relutando há muito tempo. Eu fui professor do Apolo no curso da Igreja Batista, e desde lá ele já vem falando, grava suas aulas, cria um canal no YouTube. Então, coincidiu dessa matéria, eu liguei para o Apolo e falei, Apolo, vamos fazer um teste? Então, nós estamos aqui para fazer um teste. Então, o Apolo é lá da Igreja Batista, mas é um amigo que Deus tem dado ao meu coração. Então, fiquem tranquilos, tá? Para aqueles que estão aqui, que já chegaram, quantos aqui não são da Assembleia de Deus? Seu nome? De qual igreja? Batista? Nossa! Nossa, lá do Zé Pedro. Olha, o Zé Pedro foi meu aluno, viu? Ele foi meu aluno. Eu acho que o Zé Pedro não teve a sorte de ter aula com a Gláucia, tá? Então,
você pode chegar para ele e falar assim, ó, eu tive aula com a Glaucia, tá? Mas seja bem-vinda. A irmã também? Ah, beleza. Daniele, um amigão meu. Aqui, Vida Nova. Batista Vida Nova. Ela é... Ah, atrás do Paulo Freire. Nossa, que bacana. Sejam bem-vindas, entendeu? Mais alguém que não é da Assembleia? A Madureira é a Assembleia. Você é de qual? Amém. Uma coisa que eu peço, eu fiz esse pedido uma vez, e eu quero repetir ele aqui. Para todos os outros que estão aqui, e para aqueles que são assembleianos, eu queria fazer um pedido a vocês. Quando vocês passarem por aquela porta, e principalmente quando for uma aula minha, esqueçam que vocês são crentes. Esqueçam. Aqui dentro ninguém é crente. Aqui dentro todo mundo é estudante de teologia. Há um propósito nisso. O crente, ele se apega a alguns conceitos de doutrinas, de questões regionais. O estudante de teologia, não. E eu quero, como estudante de teologia, levar vocês ao limite da fé de vocês. Há duas razões para isso. A primeira, se a fé de vocês for realmente uma fé verdadeira e sólida, ela será provada, ela será testada e ela será aprovada. Se a fé de vocês não for sólida, ela será testada e ela será reprovada. E você terá a oportunidade de questionar a sua fé e corrigir ou abandonar. Isso daí só você vai ver lá depois. Ok? Feito? Posso contar com isso? Nenhuma pergunta é sem propósito. Nenhuma pergunta é mal feita. A única pergunta que eu não admito aqui dentro é aquela que vocês não têm coragem de fazer. Tá? Tem dúvidas? Perguntem. Ah, mas vai interromper a aula? O pessoal que já me conhece sabe que isso não é problema nas minhas aulas. Ok? Feito isso, profetas menores. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre os profetas menores. A definição, não sei se a matéria que a Glaucia deu com vocês foi profetas maiores. Ótimo. Então vamos lá. A definição para termos um grupo de profetas maiores e um grupo de profetas menores, ela explicou? Sim. Explicou? Sim. Mas então, só para recapitular, por que nós temos um grupo de profetas maiores e um grupo de profetas menores? Por causa do registro que nós temos. Não é por conta da profundidade, nem da espiritualidade, e nem do conhecimento teológico, certo? E aí, nós vamos começar hoje a nossa aula com Obadias. Aí, Obadias, ele vai falar, toda a carta de Obadias é uma única mensagem. E aí, um dos exercícios que eu quero fazer com vocês hoje é, vocês leram o livro em casa? Leram? Tá. Então vamos lá. Quem leu, beleza. Quem não leu, já fica sabendo que segunda-feira que vem tem que vir com o livro lido, tá? Primeiro, porque a prova que vocês vão fazer, ela cai sobre o conteúdo que está no livro. Por que é importante de ler o livro? Porque, diferente de outros cursos que tem por aí, quando você pega o livro que chega lá no final do capítulo, que tem um exercício, que cai uma pergunta. Vou dar um exemplo aqui para vocês.
Olha aí. Pergunta 1 do exercício de Obadias, capítulo 1. Qual é o tema central do livro de Obadias? Aqueles que já estão com bastante tempo sabem que essa pergunta não vai cair na prova, né? Essa pergunta já não vai cair na prova, então não adianta responder ela aqui. Ela não vai aparecer na prova. Então, por que é importante ler o livro? Porque no livro, lendo o livro, você vai ter as respostas para a prova. Nem sempre o que eu vou falar aqui vai estar dentro do livro, mas fiquem tranquilos, eu gasto muito tempo estudando o livro. A minha proposta é que vocês leiam o livro e estejam prontos. Porque a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é uma maravilhosa. Para aqueles que leram o livro, capítulo 1, se vocês pudessem resumir todo o livro de Obadias numa única palavra, qual seria? Servo do Senhor. Hã? Servo do Senhor. Servo do Senhor? Bom, vamos lá. Vamos. Servo do Senhor. Foi mais de uma palavra, mas eu vou aceitar, tá? A vingança do Senhor. Vingança do Senhor. Destruição. Qual é a próxima? Juízo. Hã? Juízo. Juízo. Mais alguma? Possuir. Calma, nós estamos falando de Obadias só. Do Obadias só. Destruição dele. Possuir. Possuir? Essa eu vou ter que ler de novo para achar. Então, vamos lá. Dentre todas as que foram citadas aqui, tem uma que eu marquei e eu falei assim, para mim essa é que faz sentido. Eu, que não sou muita coisa, mas resumiria todo o livro de Obadias em vingança. Aí agora tem uma situação complexa. Vingança do quê? O que foi que eles fizeram? Tá bom. Não deixaram passar Moisés. O livro fala que eles foram espinhos. Por que eles foram espinhos? Um problema no povo de Israel. Que tipo de problema? O problema de não deixar Israel passar naquele lugar. Né? Gente, olha só. Obadias, ele está muito relacionado com a saída do povo do cativeiro no Egito. Aí aqui na televisão nós temos um mapa. No livro de vocês tem um mapinha também, na página 21, certo? Aí o que acontece é o seguinte, esse mapa está um pouco mais ampliado com relação ao que tem no livro. O povo, ele podia sair do Egito e ir direto para a terra de Canaã. Por que não foi direto para a terra de Canaã? Por causa dos inimigos. O povo sai do Egito, aí ele entra. Vê para mim a outra imagem, Apolo, lá da península do Sinai. Isso, volta. Essa aí não, deixa essa menor aí, para eles não verem direito. Não, deixa desse jeito, para eles não verem direito o que é, não. Então, acaba. Aí. Volta. Aí, aumenta um pouquinho aqui. Tá bom, pronto. Volta. Tá bom, beleza. Gente, olha só.
essa região aqui, vocês estão vendo aí? Está todo mundo vendo? Beleza? Precisa dar um zoom ou não? Essa região aqui é a famosa terra de Gósen. Famosa terra de Gósen por quê? Porque quando José está governando o Egito, aí há uma seca muito grande sobre a terra, ele prende aquele seu irmão, os seus irmãos, para fazer com que trouxessem o seu pai até ele. Todo mundo conhece essa história, certo? Ele se revela, ele mostra quem ele é, ele mostra perdão aos irmãos, ele diz que o que os irmãos fizeram, Deus converteu em coisas boas e por isso não havia rancor no seu coração com relação aos irmãos, porque ele entende que Deus o tirou para que agora ele pudesse tirar a sua família da terra que estava passando necessidade. Acontece que essa terra é como se fosse um pântano. É uma terra muito fértil. Se vocês pegarem alguns mapas, eu acho que na Bíblia de Estudo Pentecostal vai ter um mapa. Quem não tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal em casa, compre, tá? Compre uma. Aqui não vai ter. Mas tem alguns mapas que mostram essa terra super verde. Aqui verde e o resto amarelinho por conta do deserto. Não. Ali é o Nilo, a nascente do rio Nilo. Certo? Tigre e Eufrates, nós vamos ver depois do intervalo, que é na última aula. Aí, essa região é fértil. Mas os egípcios não queriam trabalhar com esse tipo de trabalho que havia aqui dentro. E aí José faz o quê? Leva a sua família, ao número total de 70 judeus para habitar essa terra. O faraó dá essa terra para José e fala para José assim: faz o que você achar que tem que ser feito. O que você fizer, está valendo. Eu assino embaixo. Não quero nenhum tipo de problema. Por 400 anos o povo habita essa terra. Na hora de sair daqui, o povo agora tem que se preocupar com uma promessa, que é o quê? No dia em que Deus vier tirar vocês desse cativeiro, vocês vão ter que levar os meus ossos e sepultar os meus ossos na terra que Deus está dando para vocês. O povo então sai daqui e vem para cá. Nesse mapa está dizendo Mênfis. É hoje onde fica a capital do Egito, chamada Cairo. O processo natural seria o quê? Sair de Gósen e ir direto para cá, ó, onde está escrito Jerusalém. Só que em vez disso, o povo faz o quê? Vem para Mênfis, desce um pouquinho, atravessa o Nilo, o Mar Vermelho. Atravessa o Mar Vermelho, vem para cá, sobe um pouquinho aqui para mim, Apolo. Vem para cá. Isso aqui que aparenta ser isso, só um pouquinho mais, pode ver. Tá bom. Aí, beleza. Isso aqui que aparenta ser um triângulo é o famoso a Península do Sinai. O Monte Sinai fica aqui. Tá? Então o povo vem, atravessa o Egito, desce para cá. Aqui no Sinai, ou Monte Horebe, certo? O povo recebe os 10 mandamentos e sai peregrinando daqui. Daqui para cá, eles estão fazendo essa volta aqui, ó. Estão acompanhando comigo, né? Tá dando para entender. Quando eles chegam mais ou menos aqui, ó, em Ezion-Geber, eles se deparam com o quê? Com uma fronteira do povo chamado Edom. O outro mapa agora. Vamos lá. Não. Mais para cá, eu acho. Para cá, vai para cá. Volta. Não tem mais para cá, né? Ou tem? Não, tem. Não, volta. Tem um que tem a estrada real, que é esse é. Outro, vai para lá. Isso. Aumenta esse aqui para mim. Aí tá bom. Olha só.
Eles estão aqui, agora eles precisam do quê? Passar pela terra de Edom. Abra sua Bíblia, Números capítulo 20. Aí, se eu não tiver enganado, deixa eu ver aqui, Números 20. Não, calma. 18. Não, peraí. 17. Alguém aí leu 17? Ele vai nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Para aí. Não passaremos pelo campo, nem passaremos pelas vinhas, nem pelos poços de água. Por onde é que eles iriam passar? Olha a estrada real aqui, ó. Tá vendo? A estrada real passa no meio de Edom. Aí, o rei de Edom diz o quê? Não quero essa gentalha na minha terra. Não quero. Não quero vocês aqui, vocês são problema. Vocês já deram problema lá no Egito, vocês estavam felizes da vida lá no Egito. Vocês causaram problema lá no Egito, vocês saíram de lá sem pagar 14 meses de aluguel. Já chegou a história aqui, entendeu? Não quero vocês aqui não. Vocês caçam outra forma de vocês ir para onde vocês têm que ir. O que o povo tem que fazer? Números 21, 4. O que diz? Então os israelitas partiram do monte pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Rodear a terra de Edom. Volta lá naquele mapa lá, por favor. Vai, mais um. Aí, aumenta. Vai dar. Aí, olha só. Diminui um pouquinho. Tá. A estrada real passa no meio. Passa aqui, ó, no meio. O que eles têm que fazer? Eles têm que dar a volta. Alguns estudos vão dizer que entraram no Egito 70 judeus. Na hora de sair, 2 milhões de pessoas. Uma coisa que talvez vocês não saibam, ou não tenham entendido, ou não tenham prestado atenção, ou ninguém nunca contou isso para vocês, mas quando vocês começam a ler a saída do povo do Egito, vocês reparam que o povo não saiu só saindo. Eles saíram com gado, eles saíram com amigos, vizinhos, eles saíram com ouro, eles saíram com um monte de coisas. Aí alguns textos bíblicos vão dizer assim, eles foram presenteados pelos egípcios. Não foram presenteados não. Falar, o que aconteceu com o povo judeu foi, quanto é que vocês querem para sair daqui? As pragas que Deus manda para o Egito são tão impactantes que ele chega e fala assim, quanto é que vocês querem para ir embora? Eu chamo o Uber e pago para você dar o vazares daqui. Essa notícia chega na terra de Edom e o rei de Edom fala assim, não quero esse povo aqui. Por onde esse povo passa tem praga. Esse povo tem que fazer o quê? Dar a volta. Uma coisa que era para o povo sair daqui, direto por aqui, e chegar aqui a Jerusalém, qual é a primeira terra conquistada pelo povo? Vocês lembram? Não lembram? Não, Canaã é a terra toda. A primeira cidade é Jericó, que está aqui em cima, ó. Eles vão dar a volta por aqui, dão a volta por Moabe, e aí então chega aqui. O percurso que eles fizeram em 40 anos poderia ter sido feito naquela época em menos de 30 dias.
Ah, professor, e por que não foi? Alguns vão dizer, é porque Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo e tal, aquela coisa romântica e tal. Nada contra esse romantismo todo. Mas aqui nós não estamos para romance, estamos para estudar teologia. Lembra que eu falei para vocês? Deixa a crença de vocês naquela porta para fora. Aqui é teologia, aqui nós vamos no pé da letra. O povo agora tem que fazer a volta no deserto. O fato deles terem feito essa volta aqui, Deus castiga. Obadias, ele está localizado. A Glaucia, eu acho que ela mostrou para vocês. Eu perguntei. Ela mostrou para vocês isso daqui, né? Ela explicou isso aqui para vocês, né? Obadias está mais ou menos 85 anos depois da divisão do reino. Ou seja, ele está 85 anos depois de Salomão. O povo tem que fazer essa volta ainda na época de Moisés. O que você quer dizer com isso, professor? Não importa quanto tempo passe, a gente paga pelos nossos atos. E só há uma coisa que impede você de pagar severamente pelos seus atos. Alguém arrisca dizer? Hã? É só a misericórdia de Cristo. Não importa quanto tempo passe. Moisés está tirando o povo do Egito. Está passando por aqui. Esse rei impede o povo passar por dentro da terra. Se você fizer uma leitura atenta de Números capítulo 20, um pouquinho antes, tem uma negociação ainda. Qual é a negociação? Moisés manda um emissário e diz assim, vai lá, fala com o rei de Edom. Fala para ele que nós vamos passar pela estrada real. Nós não vamos passar pelo campo. Nós não vamos passar pelas fontes de águas. Nós não vamos passar por nenhuma outra. Se ele quiser botar vigias, ele coloque vigias. Se ele quiser cobrar um pedágio, nós pagaremos. A proposta é essa. E o rei de Edom fala o quê? Não quero vocês na minha terra, não quero o dinheiro de vocês, não quero nada com vocês. Isso é na época de Moisés. Faça esse leque aí. Na época de Moisés. Moisés entra na... Moisés não, né? Modo de dizer. O povo entra na terra, aí tem Josué, aí tem Juízes, aí tem Samuel, aí tem Saul, aí tem Davi, aí tem Salomão, aí tem 85 anos depois de Salomão, aí Deus diz assim, tá na hora de acertar as contas com Edom. Edom é descendente de Esaú. É isso que eu achei a maior covardia. Mas o que Esaú quis fazer com Jacó? Mas se perdoaram, né? No momento se perdoaram, aparentemente. Exatamente. Fala, Medina. E Saul foi chamado de irmão. Exatamente. Olha, gente, então não importa quanto tempo leve, o que você faz aqui vai respingar na eternidade. Entende? Por que a palavra que eu coloco é vingança? Porque Deus não dá misericórdia para Edom.
Deus chega e fala assim, olha, vocês tiveram todo o tempo que vocês tiveram para se arrepender. E não se arrependeram. Há uma coisa que a sociedade de hoje não entende, e vocês, como estudantes de teologia, e mais uma vez eu vou falar, para aqueles que chegaram atrasados, aqui dentro, durante as minhas aulas, eu não quero ninguém crente. A crença de vocês fica lá da porta para fora. Tem muita gente que ainda não entendeu que Deus é um Deus de juízo. Tem muitas pessoas olhando para Deus e falando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Esqueçam isso. Porque no dia em que Deus tiver que executar justiça, ele não usará do amor dele. E ninguém na face da terra fará ele mudar de ideia. O amor dele já foi dado à humanidade. O que a gente vai receber de Deus é a justiça. E o que nos livra da justiça de Deus é Jesus. Se Deus chegar para você hoje e falar assim, Medina, vem cá, senta aqui, vamos acertar as contas. Você está lascado, Medina. Ai, Senhor, eu sei que o Senhor é pai. Eu falei, pode parar. Aqui eu não sou pai. O meu papel de pai ficou lá atrás e você não aproveitou. Aqui eu sou justo. E as pessoas não entendem essa palavra justo, por quê? Porque Deus não tem variação, Deus não é subornável, Deus não tem um preço. Para você entender, uma vez eu tive uma aula com um professor de direito e ele falou assim, sabe o que é suborno? Suborno é quando você diz qual é o preço e eu tenho dinheiro para pagar. Aí é suborno. Quando você diz o seu preço e eu não tenho condições de pagar, então não é suborno. E entendam que há uma expressão lá fora dizendo que você não tem valor. Pelo contrário, o texto bíblico mostra que você tem sim um valor. E o texto bíblico diz que o seu valor é preço de quem? Seu. Entende? Então Deus é justo. No dia em que ele vier executar justiça, não há margem para o amor, não há espaço para o amor. Por quê? Porque nós já estamos gastando o amor dele. Aconteceu com Edom. Eles gastaram tanto o amor de Deus que quando Deus foi executar a justiça, não havia espaço para amor. O que acontece com esse povo? Some do mapa. Literalmente desaparece. Não há um descendente de Edom hoje para contar a história. Entendido, gente? Ficou fácil de entender agora a mensagem de Obadias? Uma pergunta assim. Na minha cabeça foi muito difícil eu registrar 40 anos, entendeu? Mas era assim, tipo, uma caminhada, uma parada. Andava um tempo, parava. Uma vila. Exatamente, ficava um tempo, ficava 1 ano, 2 anos, aí levantava, andava de novo. Eu estava lendo um dia, a palavra fala bem assim, o povo só ia quando a nuvem ia. Só não fala o tempo. Às vezes ficava ali dias, meses, Anos. enquanto na Mas nuvem havia não uma ia, eles coisa iam. No meio. Tipo assim, No deserto. sim, mas eu falo assim, eles chegavam a construir algumas coisas, ficaram. Tendas. Não, tendas. O tempo todo em tendas. Montava sua tenda, pronto, acabou, tchau. Hã? Eles não tinham saído com um monte de rebanho? Ia comendo. Quando não tinha mais rebanho para comer, o que Deus fez com esse povo? Antes, Deus manda o quê? Codornas. Entendeu? Antes, Deus manda a codorna.
Ah, e a água? No dia que faltou água, Deus disse, Moisés, falar com a pedra. Entendeu? O povo passar 40 anos no Egito é uma lição de sobrevivência. Tá? Sobrevivência. É muito fácil você chegar na sua casa, abrir a sua geladeira, ver que tem comida lá dentro e dizer, estou tranquilo para amanhã. Não é? Agora chega na sua casa de noite, abre a geladeira. E se você tiver filho pequeno, ele foi lá, bebeu a garrafa d'água e nem encheu. E aí, você faz o quê? Você dorme? Dependência. Uma das formas de Deus fazer o povo demorar 40 anos no deserto era para fazer o povo depender de Deus. É por causa desse Deus que o povo entra na terra, é por causa desse Deus que o povo conquista a terra, e é por causa desse Deus que hoje, 2026, o povo ainda está lá ocupando a terra. Certo? Ok? Vamos para o próximo. Qual é o próximo? Joel. A mesma dinâmica. Vamos lá. Dinâmica de Joel. Se eu pudesse. Faça. Você acha que as pessoas viveram mesmo por 800 anos? Ou é uma contagem diferente? Depende. Depende. Antes ou depois do dilúvio? Das duas partes, porque eu vou viver 800 anos. Para mim, 969 anos foram creditados a um cidadão chamado Matusalém. Augusto Nicodemo, não. Adalto Lourenço. Anote esse nome. Procure na internet tudo que você puder de videoaula sobre Adalto Lourenço. Os antigos aqui sabem que eu gosto de falar desse camarada, né? Apolo, então, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, numa videoaula, ele vai dizer que quando aconteceu o dilúvio, havia 2 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Então, tecnicamente, é 1/4 do que tem hoje. Hoje, a população mundial está estimada em 8 bilhões de pessoas. Então, tecnicamente, no dilúvio, morre 1/4 do que nós temos hoje. Tem uma palestra do Adalto Lourenço que faz a gente acreditar que Matusalém morreu no dilúvio. Entende? Eles viveram, sim, todos esses anos. Por que eu estou falando para você ir procurar Adalto Lourenço? Porque tem uma videoaula dele que ele vai explicar sobre isso. A dinâmica da vida na Terra era diferente da que temos hoje. Hoje, quando você se corta, você arranha, demora dias para cicatrizar. Antes do dilúvio, era quase instantâneo. Você podia pegar uma faca, cortar aqui, era basicamente o fio da faca cortando aqui e já ir fechando de novo. Entende? Ah, por quê? Porque a composição da Terra era uma... Toda vez que eu vou falar isso, me vem à cabeça a palavra bariátrica, mas não é bariátrica. Hiperbárica. É uma câmara hiperbárica. O que é uma câmara hiperbárica? Hoje, se você fizer uma pesquisa no YouTube do que é uma câmara hiperbárica, é uma câmara que atletas de alta performance usam depois de treinos exaustivos para rejuvenescer o músculo, regenerar, oxigenar novamente. Isso que eles hoje pagam milhões por uma sessão, você tinha livremente. Então, dadas as situações, e aí Adalto Lourenço vai falar uma outra coisa maravilhosa, ele vai dizer que antes do dilúvio, o ponto mais alto da Terra tinha no máximo 2.400 metros.
Então era basicamente tudo na altura do nível do mar. Entende? Então, toda essa composição fazia o cenário perfeito para eles viverem 900 anos, 1000 anos. Coisa que aí, nós vamos fazer um pulo agora. Lá no milênio, isso voltará a acontecer na Terra. Que a Bíblia diz que no milênio, uma pessoa de 100 anos que morrer, todo mundo vai falar, não, mas morreu criança. Entende? Basicamente, está acontecendo isso, né? Hoje tem um senhor de 87 anos, ele é alfaiate lá de Colorado. Gente, você não acredita que ele tem. Mas tem gente nova morrendo à toa, né? Então, na época do... Sim, a expectativa do... Você queria falar? Não? Então tá. Feito, gente? Fechou? Só por... Seu nome é? Sara, explicou? Então tá. É mais teoria ou existe uma base científica? Do quê? Não sei. Tem composição científica. Procura Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. Aqui, ó. Vou dar nome para vocês. E o outro que vocês vão procurar, Marcos Eberlin. Acabou. Tinha um novo agora que está despontando muito. Entendeu? O Marcos Eberlin está... Esses dois aqui, vocês estão bem servidos, tá? O Adalto Lourenço, infelizmente, já faleceu, mas há muitos vídeos dele. Ele vai explicar isso. Ele é fantástico. Tem um videozinho curtinho dele, menos de 3 minutos, ele explicando o processo que Jesus usou para transformar água em vinho. É uma coisa maravilhosa, você fica louco. E Marcos Eberlin, diz o Marcos Eberlin que ele é o fã número 1 do Adalto Lourenço, coisa que eu duvido que essa vaga é minha, certo? Mas Marcos Eberlin é discípulo do Adalto Lourenço, é um cientista brasileiro muito, muito, muito inteligente, muito usado por Deus, entendeu? Então tem muitos vídeos dele à disposição. Procura, que você vai ver, tem muitas coisas. Marcos Eberlin, ele é autor de um livro chamado A Caixa Preta de Darwin. Tá? Vale a pena também. Ok? Posso passar para o próximo? Dúvida, gente? Não? Tem gente que está dormindo na minha aula, né? Mas tudo bem. Joel. Usando a mesma dinâmica. Só que agora, eu quero 2 palavras. E aí? Se você pudesse resumir todo o livro de Joel numa única palavra, qual seria? Hã? Instalação. Peraí, deixa eu botar aqui. Obadias, né? Obadias. Joel. Tá. Vamos usar a dinâmica aqui. Primeira palavra que vocês falaram foi restauração, né? Restauração. O dia do Senhor está próximo. Aí é uma frase. Arrependimento. 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 Alguém estudando em casa, hein? Próxima palavra. Renovação. Renovação. Próxima, perdão. Mais alguma? Hã? Mais algum? Tá bom? Então tá. Na mesma tônica, se fosse eu, para definir, eu definiria com 2 palavras, mas uma tem que vir primeiro. Obrigatoriamente, uma tem que ser a primeira. E ela seria arrependimento. Por quê?
Agora, Apolo, nós vamos precisar mudar o mapa. Volta, vai. Esse é o último, né? Não, muda, vai aqui. Vai, clica aí. Esse é o último? Não, volta. Volta. Aí, esse aí. Amplia ele para nós, por favor. Vamos lá, olha só, gente. Amplia mais, pode ampliar mais. Aí, tá bom. Vamos lá, gente. Agora o cenário muda. Quando o povo entra na terra, e aí, basicamente, o povo entra por aqui, ó. Só para localizar vocês, já tiveram geografia bíblica? Não? Vou falar um parênteses aqui para vocês. Eu nunca dei aula de geografia bíblica aqui. Eu fugia dessa matéria. Tá rindo, né? Ele tá rindo, sabe por quê? Porque ele estudava no curso lá da Igreja Batista e me contrataram para dar aula lá. Adivinha qual foi a matéria que eu tive que dar lá? Geografia bíblica. E aí eu voltei. Quando acabou a aula, eu fiquei maravilhado. É uma das melhores matérias para dar. Eu me arrependo amargamente de ter fugido dessa matéria. Só para localizar vocês, isso aqui é o Mar da Galileia. Aí tem aqui um risquinho que é o Jordão. E aí você tem aqui o Mar Morto. Uma curiosidadezinha para vocês. Alguém aí sabe onde ficava Sodoma e Gomorra? Não? Ficava bem aqui, ó. No pezinho do Mar Morto. Não, a cabeceira é aqui em cima. É aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Certo? Aí você vai localizando as coisas. Certo? A terra de Edom estava aqui, Moabe está aqui, e desse lado aqui, nós tínhamos, olha lá, Sidom, Tiro, e o que mais que vai dizer no livro? Cadê? É no texto, acho que é o texto... Cadê, gente? Não. Texto C, página 26, página 29, último parágrafo. Tiro, Sidom e Filístia. Aí, para localizar vocês, quem que é a Filístia? Pega o celular de vocês, vai lá no Google Maps e coloca assim, escreve assim, ó. Faixa de Gaza. A Filístia é a faixa de Gaza hoje. Aqui, ó. Gaza aqui, ó. Qual é o problema desse povo aí? Moabe, por não deixar o povo passar por dentro, Deus mandou voltar lá, matar eles. Deus aniquilou Moabe. Moabe. Deus aniquilou Edom. Moabe, que também não foi uma vizinha legal, Deus também mandou, vai lá e mata. Embora a avó de Davi fosse moabita, Deus não leva em conta o que uma única pessoa faz, sendo que uma nação inteira desobedece a Deus. Ele tira de dentro do povo, mata o povo e salva. Assim ele fez com Raabe. Certo? Então, Moabe não existe mais. Todos os povos em volta não existem mais. Mas e por que a Filístia existe até hoje? Porque Josué, quando estava conquistando a terra, Deus disse, vai lá e mata todo mundo. O que Josué fez? Não, é um povo amigo, vamos deixar e tal, aquela coisa.
as moças são bonitas, precisam casar com os jovens. Nós temos jovens bonitos. Aí Deus fala assim, tá bom. Só que esse povo, enquanto vocês existirem nessa terra, esse povo vai existir e esse povo vai ser uma pedra no sapato de vocês. E é incrível. Você vê o exército de Israel entrar lá, matar 1000. No outro mês tem mais 1000 lá disposto a morrer. A Glaucia um dia falando para mim, disse que eles são tipo os Goonies, lembra? Vocês lembram aqui? Brota. Né? É só ter contato com água que brota. Puta. Esse povo devia ter morrido. Por que não morreu? Por causa da desobediência do povo de Israel. Aí, o que acontece agora? Tiro, Sidom e Filístia estão agora oprimindo o povo. Só que detalhe, agora o povo está sendo oprimido por estes povos porque abandonaram a Deus. Olha como Deus trata diferente. Para Edom, Deus foi vingativo. Para a Filístia, Deus chega e fala assim, eu vou usar vocês para ferir o meu povo. O problema é que os filisteus erraram na dose. Eles passaram do limite do castigo. Eles enveredaram na zona proibida, da agressão, do exagero, extrapolaram. E aí Deus chega e fala assim, tudo isso está acontecendo com o meu povo por causa de falta de arrependimento. A mensagem do livro de Joel, todo mundo fala, nossa, derramarei do meu Espírito. Deus está condicionando o derramamento do Espírito a um arrependimento. Deus está condicionando todo tipo de moléstia que o povo está sofrendo à falta de arrependimento. O que esse povo fez? O povo judeu, semelhante a nós hoje, e aí, entendam, vou frisar mais uma vez. Professor, mas você está sendo chato. Meu sonho era ser chato. A Glaucia diz que eu sou roliço. Meu sonho era ser chato. Ela diz que eu sou roliço. Então, enquanto eu não for chato, eu vou abusar. Da porta para cá, ninguém é crente. Vocês são estudantes de teologia. Semelhante a esta época aqui, muitas igrejas estão vivendo. O povo de Israel deveria influenciar as nações. Aqui acontece que as nações estão influenciando o povo de Israel. Influenciando o povo de Israel ao ponto de abandonarem as práticas religiosas exclusivas de Deus e se dedicarem às práticas religiosas dos outros deuses. A ira de Deus não é contra a Filístia, não é contra Tiro, não é contra Sidom, é contra o seu povo. O que Deus está dizendo é, o que está acontecendo com vocês, está acontecendo com vocês, porque vocês viraram as costas para mim. Porque vocês viraram as costas para mim, os filisteus entram na terra de vocês, comem da lavoura que vocês plantaram. O povo de Tiro faz a mesma coisa, o povo de Sidom faz mais ainda. E enquanto vocês não se voltarem para mim,
vai acontecer pior. Então, a primeira palavra para mim que define Joel não é derramamento do Espírito, não. Não há derramamento do Espírito sobre a face da terra se não houver arrependimento. Eu pergunto para vocês hoje, lembrando, mais uma vez, eu vou dizer, eu sei que eu sou chato, mas eu vou dizer, vocês não são crentes. Vocês são estudantes de teologia. Como estudante de teologia, qual é a igreja que você conhece que fala de arrependimento hoje? Tanto é que Jesus cita lá que ele fez para Jesus. Aí de ti, sai, de ti, coração. Qual é a igreja que você conhece? Você é estudante de teologia. Estou levando sua fé ao limite. Nem estou levando ainda. Paulo está aí de prova, né? Chegou pelo menos no L do limite, Apolo, ou não? Ixi, eu acho que na barrinha do L. Qual é a igreja que você conhece hoje que influencia o bairro que ela está localizada? Qual é a igreja que você conhece hoje que não é influenciada pelas coisas do mundo? Vou dar um exemplo. Lembre-se, não é que eu concorde ou discorde, eu estou levando vocês a um pensamento crítico. Parede preta. De onde que surgiu isso? Alguém em algum lugar foi num ambiente, viu uma parede preta e falou assim, vou meter dentro da igreja. Eu não estou dizendo que está certo e que está errado, mas olha, são coisas do mundo que estão sendo trazidas para dentro da igreja. Pode não parecer, eu sei que vocês não acreditam. Mas esse rostinho de 20 aqui esconde 40. Tá? Eu sou crente desde que nasci, sou filho de pastor. Eu sou de uma época em que se dissesse, vamos colocar uma televisão dentro da igreja para assistir um vídeo, quem falou e quem ouviu era expulso da igreja. Eu sou dessa época, gente. Ah, mas os tempos mudaram, não tem problema. Só que eu quero levar vocês o quê? Não é olhar para as coisas boas, é olhar para tudo que acontece lá fora, estão tentando trazer, colocar dentro da igreja. E o que é o caminho oposto? Qual é o caminho oposto? O que é que estão tirando de dentro da igreja e levando para lá? Fale. Normalmente eles colocam coisa de fora para dentro, para tentar atrair o pessoal de fora. Só que o pessoal de fora entrando para dentro, eles vão achar que é a mesma coisa. Eles vão estar no ambiente deles. Então, não vai acabar se aprofundando, vai ficar no mesmo ambiente que eles estavam fora. Aí esse povo vem para cá com a necessidade de arrependimento? Irmãos, eu não estou dizendo que é para ser duro, carrasco. Não. Eu estou dizendo para você parar e entender por que Joel critica o povo de Deus. Não é, olha bem, não é uma crítica aos inimigos do povo. Joel está criticando o povo. Eu pergunto para vocês, se Joel estivesse vivo hoje, o discurso dele era diferente? Era. Era porque aqui ele está só falando. Se fosse na nossa época, ele partia para porrada. Ele ia pegar a gente, mas ia dar porrada mesmo. Assim, amarra num tronco e bate até ficar bonito. Estão conseguindo fazer a comparação agora? Do quanto o povo estava longe de Deus?
E Joel se levanta e diz, no dia em que vocês se arrependerem, aí vocês vão experimentar a graça de Deus. Aí, no dia que vocês se arrependerem, cadê? Qual foi a palavra que eu coloquei? Eu tento fazer isso. Restituição. Entendam restituição como um propósito maior e mais nobre. Aí qual é o problema dessa geração? Entender restituição da forma errada. Você quer restituição de quê? Coisas materiais. E o que Deus está prometendo restituir? A comunhão com Ele. Deus está prometendo restituir comunhão com Ele. Deus está prometendo restituir vida espiritual com Ele. É uma crítica que eu faço agora para vocês. Eu não tenho nenhum medo de descer a porrada aqui. Eu tenho 40 e... Vou fazer a conta aqui. Estou caminhando para 44 anos. Eu sei que não parece. Tá? Não precisa falar, nossa, professor, nem parece. Eu sei. Eu sei. Tá? Esse corpinho de 15 arrobas. Com esse rostinho de 20 plásticas. Gente, em toda a minha história de vida, já falaram que eu sou grosso, que eu sou duro com as palavras, que eu sou rude, que eu sou ignorante. Herege é o título. Herege. Só não conseguir isso para mim é um orgulho. Diz que o crente não pode se orgulhar, mas disso eu me orgulho. Nunca conseguiram me chamar de mentiroso. Só isso. Entendeu? Enquanto nossas igrejas estiverem pregando restituição material, nunca nós experimentaremos um arrependimento verdadeiro. Deus não está preocupado se o seu casamento está em frangalhos ou não. No dia que você casou, você pediu orientação de Deus para casar? Não. Então não coloque a culpa do fracasso do seu casamento na conta de Deus. O seu casamento fracassou porque você não tem relacionamento com Deus. Sua vida financeira está um fracasso porque você não tem relacionamento com Deus. Os seus estudos estão um fracasso porque você não tem relacionamento com Deus. No dia que você tiver um relacionamento verdadeiro com Deus, a chave vira. Você pode ser o camarada que vai dormir sem um centavo na conta. Mas no outro dia, suas contas todas estão pagas. Você pode ser a mulher que vai dormir tendo a cara amassada pela mão do marido. No outro dia, ele está lá pedindo perdão, implorando pelo seu perdão. Você pode ir para casa com a notícia de que amanhã tem uma prova surpresa e você não tem tempo para estudar. Mas no outro dia, o professor entrega a prova e olha para você e fala assim, você sabia as perguntas que eu ia colocar na prova, não sabia? Por quê? Porque o que Deus está querendo não é restituir coisa material. Deus está querendo restituir relacionamento.
relacionamento. O que Deus quer restituir para o povo de Israel é relacionamento. Com o relacionamento, todas as demais coisas serão acrescentadas. Fala, Medina. Infelizmente, Carlos, os ouvidos do público hoje cristão estão mais preocupados com ouvir restituição material do que o espiritual. Agrada mais. Fale. Às vezes, até dentro da igreja, nós, algumas outras congregações, às vezes fica tão apegado no que já aprendeu, às vezes aprendeu alguma coisa errada, mas ficou ali no costume deles. Eles preferem mais se apegar ao costume do que ouvir a verdade de Deus. Está ouvindo a mensagem do Billy Graham? Não. Você vai falar de um pastor batista numa aula de teologia? Respeito? Ele merece mais do que respeito. Aquele homem era... Eu não sou um dos melhores pregadores, mas eu estou aqui para representar Cristo. Minha pregação é para apresentar Cristo. Gente, entenda. A igreja, ela não é perfeita. A sua igreja, a igreja que você frequenta, não é perfeita. Eu sei disso. E eu posso provar. Eu posso provar. Você quer que a sua igreja seja perfeita? Você quer? De verdade? Sai de lá. Mas aqui você está frequentando, na hora que você sair vai virar perfeita. Sai de lá. Entendeu? O defeito da sua igreja é você. Por quê? Porque você ainda não morreu. Porque no dia que você morrer, aí Cristo vai nascer na sua vida. Não é isso que João 3,30 fala? É necessário que ele cresça e que eu diminua. No dia em que você morrer, a sua igreja vai ser perfeita. Por quê? Porque o espaço que você ocupa lá dentro vai ser preenchido por Jesus. Quando você vai para a igreja e chega lá, é tudo eu. É do jeito que eu quero. Não gostei do louvor. Foi cantado para você? Foi? Desculpa, Medina. Eu não sabia que o culto hoje era em sua homenagem. Só que muitas pessoas estão fazendo culto e esquecendo que o culto é para... Aí vai aqui a minha crítica. E tem gente que ouve isso e fica falando, não sabe do que está falando. Muitas músicas que são cantadas hoje dentro das igrejas não deveriam nem ser cantadas em bares. Eu fico olhando. Eu fiz uma pós-graduação de Educação Cristã Clássica. Nessa pós-graduação, tinha uma matéria chamada Beleza, Bondade e Verdade. E o professor vai destrinchando algumas coisas, ele leva a gente a ver a beleza pela beleza em si só, independente de onde ela estiver. Depois dessa matéria, mudou muita coisa da minha cabeça com relação à música. Eu estava estudando para dar essa aula, estava fazendo umas pesquisas na internet, e aí eu fui ver um videozinho de um camarada, passei, rolei o dedo assim, entrou um vídeo de 2 roqueiros. 2 roqueiros, cabeludão, tal, roupa típica de roqueiro, num palco típico de rock, 2 guitarristas
com todo equipamento de rock, mas rock daquele pesadão, tocando Aline Barros. Foi um dos vídeos mais lindos que eu já vi na minha vida. Os caras colocando técnica. Era só o solo. Mas você via técnica. Professor, como é que você sabe disso? Fui músico. Eu tive o prazer. Vocês já vieram aqui na Assembleia, no culto de domingo, e viram a orquestra lá tocando? Tem sempre o camarada ali na frente, né? Eu tive o prazer de ocupar aquele posto. Não aqui nessa igreja, numa outra igreja. Eu tive o prazer de reger 60 músicos. De estar lá na frente e dizer assim, essa turma aqui vai tocar isso, essa turma aqui vai tocar aquilo, e você chega na hora, pá! E o negócio sai perfeito. Eu sei música, eu conheço música, eu entendo de música. Eu sei quando uma pessoa toca bem e sei quando uma pessoa toca mal. E eu comecei a ver aquele vídeo, eu fui às lágrimas. Eu falei, meu Deus, ainda há beleza nesse mundo. Para muita gente, nem vou assistir porque 2 roqueiros. Não é isso que Deus nos ensina. As coisas são feitas para Deus. O que Deus quer não é como você está vestido. É a sua veste de louvor. Deus não quer saber se você está vestindo uma roupa de grife ou se você está vestindo uma Malvin, que nem eu, que comprou na promoção lá, levando 3 paga R$100. Mas tem que ser dessas cores aqui, tá? Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer ver é a sua veste de louvor, é a sua disposição para fazer o melhor para Ele. É o que acontece aqui. O povo não estava fazendo o seu melhor, muito menos quando era para Deus. Tem uma máxima que eu ouvi já tem alguns dias e está me perturbando. Eu abomino ela. E eu estou vendo muita gente dentro da igreja falando isso. Ah, você faz, depois melhora. Foi assim que Deus falou com a Oliabe? Foi assim que Deus falou com Bezalel? Foi assim que Deus falou para Moisés? Moisés, vai fazendo aí, depois a gente melhora. Foi assim que Deus falou com Salomão? Foi assim que Deus falou com Davi? Falou, Davi, o teu projeto aí para construir um templo é bom, vai fazendo aí, depois a gente melhora. Foi assim? Como é que Deus tratou com essas pessoas? O melhor. O melhor. Ah, mas eu não tenho condições. A viúva, lembra da viúva da moedinha? Ela não deu o melhor dela. Só que ela deu da melhor forma. O que Deus está cobrando do povo em Joel é isso. O que você vai fazer? Para os novatos aqui vai meio arrogante, meio pedante, mas os veteranos já sabem. Irmãos, sabe quanto tempo eu estudei para vir dar essa aula de hoje? Passa pela cabeça de vocês quanto tempo? Para hoje, aqui, 15 dias. 15 dias. O povo aí, mais antigo, tem uma proximidade comigo, sabe que... Sabe o que eu ouvi da minha mulher essa semana? Eu fiz o concurso do Estado. Eu tirei 30 dias para estudar para fazer o concurso. Eu fiquei com problema na coluna, porque todo o tempo que eu tinha livre, eu sentava na frente do computador. Eu comia na frente do computador e já estava começando a dormir na frente do computador. Todo o tempo que eu tinha livre era para fazer isso. Passou isso,
A Glaucia falou, vamos fazer tal coisa. Eu falei, Glaucia, eu quero ficar em casa. Ela falou assim, tem 30 dias que tu não conversa comigo, que tu não me dá atenção. Eu olhei para ela e falei assim, mas você sabe por que eu fiz isso, não sabe? Ela falou, sei. O problema é que já passou a tua prova, você não tem desculpa. O que você quer dizer com isso, professor? Eu tenho uma capacidade. É para Deus? É. Ou eu faço o meu melhor, ou eu não vou nem fazer. Ah, você vai para o culto? Se eu não tiver na minha cabeça que eu vou para o culto para adorar a Deus, eu nem passo na rua da igreja. Tô nem aí para o que o pastor vai fazer. Ah, mas por quê? Porque eu já falei para o meu pastor, falei assim, no dia em que você não me vir na igreja, tenha certeza que eu não estou 100% para adorar a Deus. E eu não vou para a igreja se não for para adorar a Deus. Aí você sai da sua casa, vai para a igreja, senta lá, aí repara na roupa da irmã, no sapato da irmã, no penteado da irmã. Você repara que o Flávio está com a mesma camisa da aula passada. Você repara em tudo isso. Só não consegue reparar que aquele momento é dedicado para Deus. Não é para você. Não é para os seus gostos. Não é para o que você quer. O culto não é para você. O culto não é para agradar você. Eu tô nem aí qual é a roupa que você vai. Quem tem que estar preocupado com a roupa que você vai é Deus. Se a roupa que você quer usar no culto não agrada a Deus, não use. Esse é o primeiro ponto de adoração a Deus. É você ter consciência que até o pentear dos cabelos. Tem gente aí que riu. Deus está vendo vocês rindo dos meus poucos cabelos. Eu também, né? Até o seu pentear de cabelo na frente do espelho tem que agradar a Deus. Se você não tem essa concepção ainda, nunca nós experimentaremos um arrependimento sincero. Diga. Tive uma experiência uma vez, assim, que eu comecei a assumir funções para Deus, né, na casa do Senhor. E na época era muito de degradação, é pecado, tal, tá tudo bem, igual o irmão falou. Eu tinha acordado o cabelo, eu degradei rapado do lado, deixado só aqui em cima. Cheguei em casa, não tirei no espelho, vou tomar um banho para tirar aquele espelho, o espelho do cabelo. Quando eu recebi, coloquei uma roupa, coloquei para frente do espelho, na hora veio aqui na minha consciência, que corte de cabelo é esse, daquele peso. Eu só falei, Jesus me perdoa. Eu até ficava com vergonha de ir para a igreja dos irmãos que estão aí. Depois daquilo lá eu comecei a... Entendeu? Você tinha levantado a mão, né? É, ou já passou? Quer falar ainda? Eu ia falar sobre que aquela que eu tinha falado do pessoal do Alto Catarina, é porque o que afeta mesmo não é a roupa que a gente, não é a roupa que vem para a igreja, não é o estilo que está usando, mas o que fala no Novo Testamento sobre escandalização. Que às vezes a pessoa de uma fé um pouco mais baixa, às vezes não entende muito ali o contexto, pode perder a salvação por causa da nossa atitude. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Não por causa que a roupa que a gente está usando é pecado, mas escandalizar o próximo é. Aí, só para complementar a sua fala, a gente fecha o raciocínio e vai para o intervalo. Quando é que eu escandalizo o próximo? Quando eu, sabendo que aquela atitude é questionável e mesmo assim eu digo, eu vou fazer. Está lá no seu coração dizendo, não faça. E você chega e fala assim, eu vou fazer do mesmo jeito. Aí você escandaliza o próximo.
Ok? Vamos para o intervalo? Dá uma pausa aí. Vamos lá lanchar. E daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Vamos lá comer um lanche ali?